Então, as boas-vindas a vocês do curso de Ciências Contábeis e Administração de Empresas para as faculdades JK. Uma boa noite, sejam bem-vindos, tá? Hoje, 21 de maio de 2020, às 19 horas e 45 minutos. O que preparamos aí para a aula de hoje é basicamente um overview do que a gente trabalhou nessa unidade curricular, onde eu até faço uma questão de, nessa última aula antes da prova, que é a semana que vem, repassar com vocês o plano de ensino para que nós evidenciemos todo o conteúdo ministrado, e aí, caso houver aí alguma divergência por parte, né, dos alunos e colegas, eu peço que sinalize, né, se ficou algum conteúdo sem ministrar, né, a gente sinaliza aqui ao professor e a gente evidencia esse material no Moodle, que é onde eu tenho feito todo o repositório, tá joia? Então, eu vou subir o plano de ensino, que foi aquele mesmo publicado lá no Moodle de vocês, ainda quando estávamos em aulas presenciais. No nosso primeiro dia de aula, eu fiz, né, os slides baseados nesse plano de ensino, onde a gente mostrou ali o efeito dessa disciplina, dessa unidade curricular, tá? Então, só para a gente ver aí, eu estou com o Moodle, vou abrir pelo Moodle de vocês, tá? Para a gente conseguir enxergar isso. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para poder me interromper, tá joia? Então, eu estou aqui, né, contabilidade geral, dentro da unidade curricular de vocês. Essa minha primeira publicação está aqui, ó, plano de ensino-aprendizagem. Então, eu vou abrir direto lá para a gente fazer o acompanhamento, né, que era o nosso contrato pedagógico, onde tem aí a ementa da unidade curricular, que essa ementa, ela vai nortear o nosso conteúdo programático, tá? E quer dizer o quê? Tudo aquilo que nós devemos nessa unidade curricular, tá? Então, o que que era? Noções básicas e conceituais de contabilidade, bem como o campo de atuação desta, períodos contábeis, limitação do método, patrimônio das empresas, componentes patrimoniais, escrituração, diário, razão, fatos contábeis, tipos de lançamentos, regimes contábeis, inventário geral de estoque, balancete, apuração do resultado e balanço patrimonial. Eita, tu já começou. Oi, pois não? Bom, então vamos lá adiante. Então, todo esse conteúdo foi visto, tá? E caso tenha algum gap aí, alguma deficiência de não cumprimento dessa meta, por favor, peço que vocês me acionem, tá joia? Então, essa foi a ementa. Trabalhamos de forma segmentada por meio desse conteúdo programático, onde nós vimos os conceitos básicos de contabilidade e fechamos ele, inclusive, ainda presencialmente, esse primeiro tópico. Tá? A gente conseguiu fechar. A estática e dinâmica patrimonial das contas patrimoniais ainda também fechamos esse conteúdo ainda presencialmente, tá? E entramos a partir daqui, vimos fatos contábeis também, permutativos, modificativos e mistos ainda presencialmente. Foi até um exemplo das cadeiras, a gente fez no quadro, lembro até hoje, foi legal essa aula. E ficou as contas de resultado, eu deixei para trabalhar mais à frente, e nós trabalhamos aqui depois que começamos a ver o método das partidas dobradas. Aqui, ainda presencialmente, a gente só falou sobre, né, a existência do balanço patrimonial e da DRE, que as contas patrimoniais eram do balanço, as contas de resultado eram da DRE, mas aqui a gente ainda não tinha entrado, de fato, no método das partidas dobradas. Aqui sim foi onde a gente começou nas aulas online, no material publicado no Moodle, débito e crédito, e terminamos a escrituração dos fatos contábeis aqui ainda, né, já
na metodologia remota, onde nós vimos lançamentos, né, vimos a questão das naturezas das contas, vimos aí o balancete de verificação, razonete diário, né, fechamos os razões, apuração de resultado, aí fechamos o balanço patrimonial e, por último, a demonstração de resultado. Então, esse conteúdo, inclusive, nós terminamos na aula retrasada, tá, sobre DRE, ainda quando eu submeti a vocês como um novo assunto, e na aula passada já era revisando, resolvendo exercícios, né, ou seja, com bastante tempo ainda para acontecimento da nossa avaliação. Então, ocorreu com o cronograma completo do que foi planejado no início, tá, dessa unidade curricular. Então, de minha parte, como docente, né, e eu reporto isso à coordenação de curso e à direção da faculdade, que esse componente curricular ele foi totalmente ministrado. Tá? Caso, volto a dizer, se salvaguarda teve algum desses assuntos que estão aqui, né, compondo o conteúdo programático que vocês não viram, tá? Por favor, sinalizem, porque a gente tem isso nos cadernos, a gente tem isso nas aulas que também não foram todas as aulas gravadas, né? Foi a partir, acho que da segunda aula que a gente teve online que houve o dispositivo que foi liberado pela instituição dentro do G Suite, que é essa plataforma que a gente está utilizando do Google Meet, que disponibilizou para gravação. Desde quando disponibilizou para gravar, todas as aulas foram gravadas, e eu já disponibilizei lá também todas as aulas, exceto a última da semana passada, que eu ainda não consegui subir. Mas fora ela, todas que eu disse a vocês estão gravadas. Todo o material disponibilizado no Moodle, inclusive vídeos adicionais, eu publiquei lá também. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas no decorrer da nossa unidade curricular, eu fiz publicação de outros vídeos para subsidiar aí o estudo de vocês à distância. A gente publicou exercícios, né? Inclusive, ontem, publiquei um último exercício aí para vocês. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas está publicado, né, um outro tipo de exercício para vocês fazerem em casa, para ajudar nos estudos aí sobre lançamento contábil, tá? Durante essa semana que vocês vão estar estudando para a prova. E é isso, tá bom? Professor? Pois não? Essa aula que você não conseguiu publicar antes da prova, você vai publicar ela? Sim, ela já está, o arquivo já está pronto, e eu consigo fazer isso de hoje para amanhã. Hoje não, porque a gente termina aqui, né, mas amanhã eu já consigo subir essa aula sem problema. Aí você vai subir a aula anterior e essa de hoje também, né? Essa de hoje, se ela estiver pronta, porque o que acontece? Ele grava, sobe para a nuvem, depois que disponibiliza no meu e-mail, tá? Então, às vezes disponibiliza no outro dia, às vezes demora mais um dia. E aí tem que acalhar com a minha agenda, porque aí eu tenho que acessar, eu tenho que fazer a edição e subir ela para uma plataforma que eu subo para o YouTube. Do YouTube eu jogo dentro do Moodle, tá? Então deve levar aí uns 3 dias, então, essa aula de hoje. Mas a da semana passada já está pronta. Ah, beleza, tá bom então. Mas com certeza ela subirá bem antes da avaliação de vocês, tá joia? Se nada acontecer de errado, obviamente. Professor, uma perguntinha rapidão. Semestre que vem o senhor está com a gente? Então, a gente não sabe. A gente só fica sabendo... eu fiz essa pergunta e você não me respondeu. Eu não respondi? Não, respondeu não. Poxa, respondi para você dessa mesmo jeito aqui agora. Não, professor, respondeu não. Eu te perguntei, aí, inclusive, eu até falei das aulas, se o senhor conseguiu ministrar tudo, aí você respondeu de ministrar tudo, mas não respondeu se o próximo semestre ia estar com a gente. Respondi. Acho que você então não escutou. Respondi, falei que eu não sabia, a gente só fica sabendo perto do próximo semestre. E aí você entrou com o assunto perguntando das aulas. Acho que você não escutou, então.
Será? Não, tá bom. Você tem certeza que eu respondi. Mas é isso, a gente não sabe. Fico sabendo só depois que tem as disciplinas ofertadas, tá? No semestre que vem. E aí é que a gente fica sabendo se tem alguma disciplina da nossa aderência para poder ministrar. Tá joia? Mas é isso. Então, voltando aqui ao plano de ensino, foi todo ministrado. Eu volto e peço a vocês, né, atenção ao Moodle para sempre estar olhando lá, tá? Nós tivemos aí a última... Deixa eu pegar aqui. Nós tivemos aí alguns vídeos que né, aqui são as aulas que eu já publiquei, tá? Vocês têm aí 6 aulas online comigo, ó, publicadas. Então, ao todo, devem ter tido 7 ou 8 aulas online, tá? Que 2 ainda não tinha o mecanismo de gravação, mas tem bastante conteúdo aí, tá? Eu fiz a publicação, aqui ó, teve um vídeo também na semana retrasada, que era legal para a gente aprender a apuração de resultado. Esses outros 2 materiais aqui eu fiz de ontem para hoje também, que subsidia estudo, é legal, é de lançamentos, mas tem vídeos nossos aqui corrigindo exercícios, fazendo exercício juntos, né, que a gente fez aí, né, com a galera que estava presente, né, Rafaela, Mariana, o Vitor, que estavam mais aqui, eles podem também nos ajudar aí em tutoria, caso vocês forem estudar juntos, tá? A galera que estava sempre presente aí. E fica aqui meus cumprimentos a todos vocês também, tá? Nessa última etapa da nossa unidade curricular. Então, eu chamo vocês a fazer esse exercício que está lá no Moodle, tá? É mais como uma base de estudos, tá? Que eu gostaria que vocês fizessem para poder fixar o conteúdo. Então, publiquei em Word para ficar mais fácil, tá joia? Não precisa entregar, não precisa nada, é mais para que vocês exercitem. Eu sei que vocês já estão cansados de fazer esses lançamentos contábeis aí, né? A gente fez um monte aqui, vocês já estavam enjoados da minha cara de fazer exercício aqui, mas eu acho que é preciso ainda. Tá joia? Então, feito isso, né, são 20 horas agora, a gente consegue já dar eu vou abordar alguns pontos mais específicos que eu percebo que ao longo desse nosso caminhar, a nossa turma ficou muito reduzida quando estávamos online, e aí eu não consigo ver como que está a dificuldade de vocês, né? Porque se vocês não estão acompanhando aqui em sua totalidade, eu só consigo enxergar a dificuldade de quem está aqui, debatendo, perguntando, tá? E por aí vai. Então, eu vou regrando aí a disciplina e moldando os pontos mais relevantes em cima das pessoas que estão aqui acompanhando comigo, tá joia? Então, foi isso que eu fiz e foi assim que eu preparei essa aula de hoje, tá? Que antecede a nossa avaliação. Então, eu vou projetar um slide aí para a gente acompanhar esses tópicos. E lembrando o seguinte, a nossa prova, né, eu também fiz questão, já tem umas 3, 4 semanas que está publicada lá a metodologia, mas eu também fiz questão aí de lá no fórum de notícias, né, falar sobre o informativo desse A1 e A2, explicar como que ele vai ser, né, e a gente vem falando nas aulas também, e eu reforço aqui, vai ser uma atividade, vai ser uma prova que eu vou publicar em PDF, lá na tarefa, que vai te dar 24 horas para responder, tá? Vou publicar em PDF, e vocês vão me devolver aí o arquivo, né, do gabarito preenchido somente, não precisa me mandar a prova inteira. Mas também vou fazer uma publicação desse mesmo arquivo em Word, né? Alguns alunos têm me pedido isso, e o Word parece que vocês têm mais facilidade de fazer edição, né? Consegue escrever nele. Embora você também tenha outras maneiras de fazer a edição no PDF, ou transformar o PDF em Word, mas como alguns alunos estão tendo dificuldade disso, eu resolvi, né, publicar dessas 2 formas. Então, não se confunda, não são 2 arquivos de provas diferentes. É uma única prova e ela vai estar lá em PDF.
lá no item de tarefa, onde vai te dar lá as 24 horas para você responder. Então, e é no dia da disciplina, ou seja, na quinta-feira que vem. Então, no dia 20, hoje é 21, no dia 28, às 20 horas, eu publico a prova. E aí você tem até as 20 horas do dia seguinte, ou seja, do dia 29, para fazer essa devolutiva lá pelo Moodle. Não adianta me mandar por e-mail, não posso receber. Então, lá pelo Moodle, que é a nossa comunicação institucional. Você vai responder o gabarito e vai me enviar lá pelo Moodle. Adicionalmente a isso, como arquivo, é que eu vou publicar essa prova em Word, para que você consiga lá fazer as suas marcações, né? Se você não tiver condições de imprimir por aí, pode imprimir, tirar foto e mandar pelo Moodle, mas enfim, é só para você ter um arquivo editável, tá? E aí vai facilitar também a resolução dessa prova. Ela é uma prova que tá legal de fazer, tá? Nem tá fácil, nem tá difícil, mas ela, né, por ser uma prova que você vai conseguir consultar, então ela é um pouco mais elaborada, e aí você vai precisar responder com calma. Então, o que eu recomendo? Reserva aí exatamente o dia da aula, que você tem aqui as 2, 3 horas comigo, para poder, né, que você teria comigo, né, para você fazer esse trabalho, que é exatamente as horas que vocês estariam lá na faculdade. Então, se organizem para fazer isso, tá? E vá para um lugar reservado, faça essa prova de uma vez, não deixa para outro dia para fazer uma questão hoje, uma questão amanhã, porque vai chegar numa hora que você pode deixar lá para o último momento e não conseguir enviar a prova. Eu já tive alunos com esse problema, e aí, paciência, A3, tá? Então, muito cuidado, tá? Não deixa para enviar em cima da hora, porque em cima da hora dá problema aí de internet, né? Se você ali estiver enviando ali 19h59, na hora de apertar o botão já deu 8 horas em 1 minuto, a plataforma já não aceita mais. E aí, acabou, tá? Então, é isso, beleza? A prova vale 10 pontos, são 10 questões totalmente objetivas, tá? E as questões que precisarem aí, né, de fazer razonete, precisar de demonstrar a sequência lógica, né, a construção do raciocínio, tá? Vocês vão deixar ali no gabarito. Portanto, o gabarito que eu fizer a vocês, e vai ter questão de lançamento contábil, que eu vou precisar ver a construção do raciocínio de vocês, vocês vão deixar os razonetes ali, lá na folha do gabarito. Então, vocês vão receber uma prova que vai ter a primeira folha com o gabarito e embaixo uma parte em branco para você resolver a questão da folha de provas que deve ser feita por razonete. Tá? Eu vou precisar ver a construção da resposta de vocês. Por que isso? E até para resguardar vocês. A gente viu lá, né? Fazendo vários lançamentos contábeis. Se a gente erra ali um balanço, a gente dá uma resposta errada, se eu receber só o gabarito, né? Você vai errar a questão, eu vou ter que zerar a tua questão. Agora, se você errou e eu evidenciar ali no teu razonete que você está conseguindo fazer os lançamentos contábeis, os lançamentos a débito, a crédito estão certinhos, só deu uma escorregada em um lançamento e aí você se perdeu, eu vou considerar ali uma certa pontuação, tá bom? Então é uma prova objetiva, mas ela vai ter esse espaço para que eu avalie, né, de forma subjetiva essa questão específica que vai envolver lançamento contábil. Tá joia? Professor, Diga. mas como é que eu vou mandar isso? Eu vou fazer manual e vou tirar uma foto? Tem várias formas, né? Como é que você tem feito o envio Eu feito no caderno. Isso. E como é que você tem feito o envio dessa documentação via Moodle? Por foto, um arquivo do Word editável e você devolve no Word? Você não fez
nesse sentido? Por foto? Não. Então, você pode fazer isso. Como eu estou mandando no Word, você pode responder no Word e me devolver esse arquivo do Word. Entendeu? Ou você pode transformar o Word em PDF. Quando você terminar lá de responder, por isso que eu estou mandando esse arquivo Word, você pode mandar salvar como, aí você manda salvar em PDF e me encaminha esse arquivo PDF. Também é uma forma. Outra forma, você pode imprimir, responder à mão, tirar uma foto e enviar pela plataforma o arquivo. Também ele é aceito, entendeu? Eu posso imprimir a prova, fazer manual e tirar uma foto. É Pode, sem problema. Mas aí você marca lá, né? Riscando o gabarito certinho. Aham. Que é a forma que eu consiga ver um arquivo com gabarito, tá? Não Tá interessa. bom. Tá joia? Uhum. E essa questão aí dos razonetes, eu vou querer ver os razonetes. Então, por isso, na tua prova vai ter a questão, vai ter lá a parte do gabarito, para você pintar lá de 1 a 10 o gabarito, e embaixo dela vai ser um campo, né, que vai ser exclusivamente para você fazer razonete, para que você tenha que me mandar só uma folha, entendeu? Essa folha do gabarito, por ela já vai ter as tuas respostas e a tua memória de cálculo dos razonetes. Tá? Professor, se eu não mandar o razonete, você vai aceitar a questão? Vou aceitar, não tem problema. Só não vou aceitar algum questionamento sobre essa questão. Lembrando, se ela tiver errado e você construiu o razonete, construiu o seu balanço de verificação certinho, tá? Mas respondeu errado, já era. Eu não vou aceitar depois você me mandar, agora, esse aqui foi o meu razonete, esse aqui foi a construção lógica aí da minha contabilização, aí já não vale mais. Então, por isso, você vai ter um espaço lá embaixo, né, na folha do gabarito, para você mandar, né, para você desenvolver os seus razonetes e me devolver isso para correção. Alguma dúvida, pessoal, sobre esse mecanismo de realização das provas? Tranquilo? Então tá jóia. Então, tudo que você precisar, eu sempre publico no Moodle, tá tudo lá. Teve alguma dúvida, me manda lá pelo chat, ó. Me manda aqui o chat, me pergunta que eu respondo. Me manda e-mail, vocês têm um grupo aí de WhatsApp, enfim. Fiquem à vontade, tá? Agora, feito toda essa parte de orientação, tá? A gente vai para o nosso conteúdo da noite, que é, né, eu não chamo de revisão, porque aqui a gente não revisa, a gente mais, por isso eu deixo essa aula bem à vontade para a gente interagir e vocês me mandarem os questionamentos, né, interromper a minha fala, embora eu preparei um material que vai em alguns pontos relevantes, né, eu não vou dar uma aula uma revisão desde lá da nossa primeira aula até hoje, porque é impraticável isso, mas sim pontos específicos que eu venho, né, percebendo algumas dificuldades, e aí eu vou, né, dando maior ênfase nesse encontro, tá? E vocês fiquem a todo momento aí à vontade para poder fazer interrupções, tá joia? Dá um ok para mim aí no chat, por gentileza, se tá tudo bem, se vocês entenderam, beleza? Dá um okzinho aí para mim no chat, por favor. Mariana, ok. Vitor, show. Quem mais tá aí? Juliana, tudo certo. Beleza, galera. Então vamos que vamos. Deixa eu subir aqui o nosso arquivo. Então tá lá. Depois dessa introdução que eu dei aqui, todas essas orientações que eu dei, tá? Agora a gente vai nos pontos específicos para rememorar. Lembrando que tudo isso a gente já viu, mas a gente vai rememorar alguns pontos mais específicos e eu separei para vocês. A gente começa aí a lembrar
né, das noções básicas de contabilidade, vamos perpassar aí pelo balanço patrimonial e as suas nuances e a interpretação dos fatos contábeis, tá? Para isso, a gente precisa sempre lembrar, né, da noção de controle e movimentação do patrimônio. Isso tem que ficar bem claro. Não podemos esquecer essa missão da contabilidade, tá? Controlar a movimentação do patrimônio. Aí a gente vai lembrar de objeto, objetivo, né? Vai lembrar de finalidade, que é informar o usuário, todas aqueles aspectos, princípios que a gente trabalhou em nossas primeiras aulas, quando a gente falou sobre a ciência contábil, né? Então, o objeto é o patrimônio, então, ela existe para poder, com o objetivo de controlar a movimentação desse patrimônio, com a finalidade de informar o usuário. Então, juntando esses aspectos, a gente consegue montar aí um conceito de contabilidade. Então, isso tem que ficar bem claro, porque se uma questão te perguntar isso de trás para frente, de frente para trás, seja na prova do professor Guilherme, do professor fulano A, B, C ou D, seja numa prova de concurso, seja no exame de suficiência, que isso cai muito também, quando vocês forem fazer para tirar o CRC de vocês, isso tem que estar evidente, tá? Essa é a essência da nossa contabilidade. Então, para isso, eu vou lembrar o que é patrimônio. Conjunto de bens, direitos e obrigações. Ponto. E aí a gente já começa, agora que a gente tem uma maturidade maior, tá? Depois de ter estudado tudo isso várias vezes aqui, a gente começa a entender já olhando para o balanço patrimonial, que é um dos relatórios contábeis, né? Se não o mais importante, mas é o primeiro relatório que a gente consegue, né, demonstrar esse controle do patrimônio, primeiro e único, é o balanço patrimonial, que é ele quem vai demonstrar esse conjunto de bens, não somente de bens, bens e direitos que estão ali do lado do ativo e as obrigações da empresa que estão ali do lado do passivo. E essa subdivisão, isso é importante. Aqui eu gostaria que vocês, né, eu sei que nas aulas passadas a gente falou bastante, mas eu gosto sempre de citar, porque eu vi no decorrer do curso das nossas aulas, às vezes a gente se embolando aqui entre bens tangíveis e intangíveis, e os exemplos, tá? O bem tangível é aquele bem corpóreo, e o bem intangível é aquele bem incorpóreo. E qual que é a diferença? Ela é básica. O tangível é aquele que eu consigo pegar, eu consigo ver, eu consigo tocar. É algo corpóreo. O incorpóreo, né, é o intangível, é ao contrário. É aquilo que não tem tangibilidade. E aí a gente faz o exemplo, né? O intangível é um sistema de computador. Você não vê o sistema, ele é algo lógico. Ele está ali dentro do computador, mas ele é um bem. Você pagou a licença daquele programa. Diferentemente do computador em si, a máquina, ela é um bem corpóreo, você consegue ver, pegar, você consegue mensurar, carregar, botar debaixo de um braço, né? Então, isso é um bem corpóreo. O computador, a cadeira, a mesa, a cama, o copo é um bem corpóreo, é tangível, tá? Eu consigo ver, eu consigo pegar. Então, essa é a diferença. E aí vem os direitos, né? Lembrando que direito, a gente está partindo sempre do pressuposto, e aqui eu também gosto de fazer, né, uma pausa para quando a gente vai falar de direito. E a gente sempre tem que lembrar do direito como sendo algo que eu tenho a receber, eu, empresa. Lembrando que tudo que a gente fala em contabilidade, a gente está falando da empresa. São todos os valores que essa empresa pela qual você está fazendo a contabilidade, essa empresa pela qual a gente está falando da contabilidade dela, é tudo aquilo que ela tem a receber, tá? Foi registrado, né, com o nome do elemento, né, o nome do documento, acrescido da expressão a receber. É um direito a receber, é uma conta a receber, tá? Geralmente, aí a gente vem convencionando uma terminologia contábil
quando esse direito a receber, em sua maior parte, é quando você vende algo a um cliente. E essa conta contábil a gente vem, né, considerando, a gente vem padronizando como cliente. É um cliente a receber, tá? Mas só o fato da gente colocar ali no nosso plano de contas clientes, a gente já sabe que é clientes a receber. E isso é convencionado no meio contábil, ok? Mas não significa que é errado você colocar clientes a receber, contas a receber, desde que indique que é um direito a receber. É algo que você tem o direito de receber. Então, isso tem que ficar convencionado. Diferentemente lá das obrigações, que estão lá no lado do passivo, né? Que são todos os valores que uma empresa tem a pagar. Imposto a pagar, água a pagar, luz a pagar, despesas comerciais a pagar, enfim, tudo que tenha, né? Utiliza-se o elemento, que é o documento, então é um título a pagar, uma promissória a pagar, com essa terminologia, com essa expressão a pagar. Então, com isso, a gente já consegue ter essa noção básica de bens, direitos e obrigações. Bens e direitos como elementos do ativo e obrigações como elementos do passivo. E para isso a gente vem sempre trabalhando a representação gráfica do patrimônio, que é esse T, que mais à frente a gente vai levar essa representação gráfica para a parte do balanço patrimonial, onde a gente, né, consegue tratar do meu lado esquerdo, direito de vocês aí, o lado do ativo, meu lado direito, esquerdo de vocês, o lado do passivo. Então, essa representação gráfica de bens e direitos de um lado, tá? Passivo do outro, a gente leva essa representação gráfica para o razonete, que nada mais é do que o livro Razão representado graficamente. É o que a gente tem tanto feito aí nos nossos lançamentos contábeis. E está aqui na tela para a gente relembrar, né? Patrimônio ali em cima, né? Que se a gente trazer a menção do balanço patrimonial ali, geralmente vem ali o nome da empresa, e os bens e direitos alocados aqui, esse lado esquerdo, e as obrigações ali do lado direito. E se a gente reflete isso para o posicionamento do razonete, também o patrimônio ali em cima é o nome da conta, tá? Do lado direito, né, a gente sempre vai trabalhar o débito, e do lado esquerdo sempre o crédito, já fazendo a alusão de bens, direitos e obrigações, tá? Porque a natureza de bens e direitos é devedora, e a natureza das obrigações é credora. Paro aqui e quero ouvir vocês. Até agora aqui tudo tranquilo, lembrou disso aí tudo que a gente estudou, ainda tem alguma coisa que está meio com dúvida? O que vocês me dizem? Tá tudo tranquilo, isso aqui foi de boa, foi ótimo de aprender. Show de bola. É basicamente a contabilidade em si, tá? Ela está alicerçada nisso. Os demais aí também, ok, beleza. O pessoal já me respondeu aqui no chat. Jonas, Juliana, tranquilo. Então, vou seguindo, tá, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me parem aí, professor, vai mais devagar, fiquem à vontade, tá? Vou voltar lá. Então, seguindo isso, a gente lembrou, né, de ativo e passivo e o patrimônio líquido, né? E aqui a gente tem a situação líquida patrimonial, que é tudo que é do lado do passivo é igual a tudo que está do lado do ativo. E aí a gente tem aquela ideia de origem e aplicação do recurso. Sempre o lado do passivo é a origem do recurso e o lado do ativo é toda a aplicação desse recurso. Um exemplo é o patrimônio líquido, que a empresa sempre começa pelo patrimônio líquido, que é a inserção do capital social da empresa.
Então, a empresa começa com a origem aqui, o capital social, que vai ser aplicado nos ativos, vai ser aplicado aqui nos bens e direitos. E é por meio desses bens e direitos é que a empresa vai começar a sua atividade. Então, basicamente, a gente tem o ativo como elementos positivos do patrimônio e o passivo como elementos negativos desse patrimônio. Aqui eu passo batido, é aquela relação de movimentação do patrimônio, que eu acho que a gente, né, já está careca de saber e conhecer, tá? A parte agora a gente entra na escrituração contábil, e aqui eu faço uma pausa para vocês pegarem, escreverem aí no caderno de vocês, para não esquecerem, né? Essa questão aí da escrituração contábil, e para que ela existe? Ela existe para controlar o patrimônio eficazmente. Por quê? Controlar o patrimônio é uma função da contabilidade. Agora, você só consegue fazer isso de forma eficaz se você escriturar, se você gravar, se você registrar. Como que você vai fazer o controle de um patrimônio na cabeça de uma empresa, 2, 3, 4, 10, 20 mil? Não, você tem que escriturar. Então, uma característica básica aí da escrituração contábil é esse controle eficaz do patrimônio. Isso tem que ficar bem latente, tá? Nos estudos de vocês. Então, esse controle está atrelado ao registro, que, por sua vez, está atrelado aos fatos. Ou seja, o que você registra na contabilidade? Todos os fatos que aconteceu nessa organização, nessa entidade, nessa empresa. Então, todos os fatos. Comprou mercadoria lá do teu fornecedor, vendeu para o teu cliente, movimentou o patrimônio. Movimentou o patrimônio é um fato. Se gerou fato, meu amigo, tem o aspecto qualitativo e quantitativo, né? O aspecto qualitativo é ali a essência da coisa, né? O qualitativo aqui, se você comprou de fornecedor, o qualitativo é essa essência, fornecedor, né? É quem evidenciou esse fato em sua essência, qualitativamente, o que dá qualidade ao fato. O quantitativo é exatamente o valor. Então, todo fato, todo registro contábil, que é oriundo de um fato administrativo, ele tem que ter esse aspecto qualitativo, né, a essência da operação, e quantitativo, que é o valor dessa operação. Um não sobrevive sem o outro. Lembra disso, né? Então, lembrado disso, a gente precisa conscientizar. Professor, Oi. deixa eu só terminar, volta um slide, deixa eu só terminar de copiar. Isso, rapidão. Uhum. Pode mudar. Obrigada. Nada. Dito isso, eu faço menção à escrituração contábil, que ela é uma técnica utilizada pela contabilidade. É uma delas, tá? Onde se registra em livros próprios todos os fatos que provocam modificações no patrimônio. Ô, trem, cadê a canetinha? A canetinha não quer voltar, não. Bicho, tá aqui. Então, vamos de laser. Então, a técnica utilizada pela contabilidade que registra em livros próprios. Que livros são esses? Livro diário, livro razão, né? São os primeiros livros da contabilidade. O livro diário, ele vai registrar os fatos por dia. E o livro razão, ele vai registrar por conta contábil, até para que você tire o saldo dela e você fique sabendo, para depois você conseguir montar o teu balancete de verificação, teu balanço patrimonial e a tua DRE. Certo? Vamos adiante.
Para isso existem as continhas contábeis. Nome técnico dado aos componentes patrimoniais, bens, direitos e obrigações e patrimônio líquido. E aos elementos de resultado. Quem são os elementos? Despesas e receita. Então, aqui a gente já está vendo balanço e DRE. Balanço, bens, direitos e obrigações. DRE, receita e despesa. E é por meio das contas que a contabilidade consegue desempenhar o seu papel, que é controlar o patrimônio. Já pensou? Como é que você vai controlar a conta caixa se você não tem o nome caixa? Você não tem a caixa, né? Ali, esse nicho, esse saco, para você colocar todos os valores lá dentro, o saco do caixa, o saco do estoque, o saco ali do veículo, né? Eu estou falando de forma grosseira assim, mas para a gente entender que são caixinhas separadas para a gente conseguir controlar aquele patrimônio. Tudo que é caixa é dinheiro, tudo que é veículo são os veículos que estão dentro da empresa, tudo que é na conta estoque é todo o estoque que foi comprado para revenda, né, daquela empresa. Todas as contas a pagar ali, né, a gente utilizou, se for de estoque, a gente utiliza fornecedor. É mais comumente utilizado fornecedores, né, a pagar, ou somente a continha fornecedores. É para a gente saber que tudo que está ali na conta fornecedores é o que a gente deve para o nosso fornecedor, é o que a empresa deve para o fornecedor. Tudo que está ali naquele nicho, naquela caixa, impostos a pagar ou a recolher, são todos os impostos que a empresa tem a recolher. Tá? Não vai ter fornecedor misturado na conta de imposto, imposto misturado na conta de fornecedor, ou caixa misturado na conta de veículos, ou veículo misturado na conta caixa. Senão, não se consegue controlar. Então, por isso que é por meio das contas é que se consegue, a contabilidade consegue desempenhar esse papel dela. E a classificação está aí, contas patrimoniais e contas de resultado. Só existem essas duas classificações. Ou ela é conta patrimonial, ou ela é conta de resultado. Ou ela é conta patrimonial, que se refere a bens, direitos e obrigações, ou ela é uma conta de resultado, que se refere às contas lá da DRE, receita e despesa. Bem tranquilo isso, né? Então, para isso, a gente dá aqui alguns exemplos de contas patrimoniais: bens, caixa, veículos, direitos, a conta de duplicatas a receber, que tem a mesma função da conta clientes. Lá no passivo de obrigações, exemplo, a conta fornecedores ou contas a pagar, tem lá impostos a pagar, folha de pagamento, salários a pagar, enfim, qualquer nomenclatura que você der, desde que você tenha a expressão a pagar, e que isso controle o patrimônio. É assim que funciona. Lá no patrimônio líquido, a gente começa os estudos dando ao exemplo da conta capital social, que é o recurso que o sócio aplica na empresa, para a empresa começar, e a gente já aprendeu aqui algumas outras continhas, inclusive, para fechar o balanço, que tem a conta de lucros e prejuízos, né, do exercício, que também é uma conta aqui do PL. Contas de resultado, aqui a gente dá o exemplo de despesa, né? É o consumo de bens pela utilização de serviços. Água, luz, material de limpeza, energia elétrica, salários de pessoal, despesa de comissão, enfim, todo aquele dispêndio, né, que acontece para que consuma ali algo para utilização ali de serviços. Então, esse é o conceito básico que os livros de contabilidade dá aí para a despesa. E eu vou um pouquinho mais além, para que isso fique bem claro e a gente consiga, muitas vezes, diferenciar ali das contas de patrimônio. A pergunta que eu me faço: isso é uma obrigação? É um direito? É um bem? Não, não é. Poxa, então é conta de resultado. E se não é receita, que o que é a receita? Decorre da venda de bens ou da prestação de serviço. Pô, vou por eliminação, então é despesa. Até isso entrar na minha rotina e ficar fácil para eu saber, conta de água é despesa, luz, telefone, gás, internet, tudo é despesa. Agora, se é a pagar, opa, não virou uma despesa ainda. Está lá numa obrigação.
ok? Embora a contrapartida, quando a gente falar de partida dobrada, né, ele vai estar atrelado a uma conta de resultado, mas luz a pagar é obrigação. Despesa de luz é uma despesa. Ou se vier só luz, você já sabe que é despesa. Se vier só água, conta de água, já sabe que é despesa. Agora, conta de água a pagar, telefone a pagar, aí é obrigação. E aí a gente consegue ir diferenciando o que é obrigação, o que já se virou uma despesa. E receita, né, sempre vai advir da venda de um produto ou de um serviço. Sempre venda. Falou em venda, receita. Já sabe que vai ter uma contrapartida no resultado. Ok? Adiante. Para isso, a gente entra agora em lançamento contábil, que é o que a gente vem trabalhando aí já, sei lá, 5, 6, 7 aulas aí, fazendo exercício, trocando ideia, errando, acertando, aprendendo, tirando a dúvida com o professor. É para isso que estamos aqui, tá joia? E é a cereja do bolo dessa unidade curricular, é a gente aprender a fazer lançamento contábil, que é por meio do lançamento que se processa a maior técnica da contabilidade, que é a escrituração, que a gente acabou de aprender aí, acabou de relembrar, né, sobre essa técnica da escrituração contábil. Até agora, pessoal, tranquilo? Querem me falar alguma coisa? Como é que tá aí? Ótimo, beleza, então, galera. Então, vamos que vamos. E a gente vai fazer algumas abordagens aqui mais específicas. O lançamento contábil ele precisa ter local, data da ocorrência do fato, conta a ser debitada e conta a ser creditada, histórico e valor. Isso aqui é primordial para que o lançamento aconteça. Embora a gente não trabalhou muito esses aspectos, porque a objetividade dessa unidade curricular, a gente já começa a fazer razonete para poder já fechar balanço, balancete de verificação em DRE, a gente precisa pelo menos conhecer esses elementos essenciais do lançamento contábil, tá? Que é o quê? Vai constar mais lá no diário, né? Começa ali o diário, dia 1/1 de 2020, compra do carro conforme nota fiscal número tal. Conta a ser debitada foi veículos, conta a ser creditada, caixa. O histórico, foi isso que eu falei a vocês, e o valor. E aquilo ali vai constar do diário. Já no razão, é simplesmente as contas contábeis, né? E os lançamentos, que é o que a gente mais fez e é o que mais nos interessou nessa unidade curricular. Mas a gente, né, deve sempre lembrar desses elementos essenciais e que um lançamento contábil ele tem que conter, né, esses elementos aqui, esses 5 elementos. Local e data, ocorrência do fato, a conta a ser debitada e creditada, sempre com aquela máxima, né? Para todo débito, um crédito correspondente de igual valor. O histórico disso, para que quando você for revisitar esse livro, você saber qual foi a essência daquele fato administrativo, foi a compra de um carro, a venda de um estoque, a compra de um móvel e, obviamente, o seu valor, ok? Então, é assim que se dá, né, esses 5 elementos da escrituração contábil. Passando para isso, eu saio desse material, eu vou para um outro material que a gente trabalhou bastante aí nas nossas aulas, tá? E vou subir ele aqui agora, que ele é um link, tá na internet, que eu produzi, é um material totalmente autoral, nosso, obviamente baseado
lá no livro de contabilidade geral do curso de vocês, onde a gente vai trabalhar e relembrar aí a equação fundamental da contabilidade, tá? E para isso a gente relembra os elementos patrimoniais. Então, quem são esses elementos patrimoniais que vão permitir, né, para que a mágica aconteça, para que essa... E que mágica é essa que eu estou falando? É a mágica da contabilidade em si, né, que é a equação patrimonial. Que equação é essa? Vocês lembram? Um de cada vez aí para não dar briga, não confundir o professor. Professor, porque tá difícil perguntar, viu? Como é que é? Tá difícil perguntar, viu? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Dá uma confusão danada, né? Que equação patrimonial é essa? Ativo igual a passivo mais PL, né? Ou seja, ativo igual a passivo. Essa é a nossa equação fundamental. Isso aqui você não pode esquecer nunca, porque é a partir dela que você consegue brincar com os números, saber, né, quanto que tem de ativo, quanto tem de PL. Por quê? É uma máxima. O ativo ele é sempre igual ao passivo. E o lado do passivo tem o passivo exigível, né, e o passivo não exigível, que é o PL. Então, essa é a equação máxima. Não podem esquecer disso nunca na vida de vocês. Tá? Então, aí tem um exemplo básico, né? E aqui a gente dá números. Ativo é igual a P mais PL, né? Ativo é igual a passivo mais PL. Tá? Lembra da figura gráfica? Né? O ativo do lado esquerdo, o passivo do lado direito, e ali eles iguais. E dentro do passivo tem ali o PL. Então, muitas vezes, esse passivo exigível ele é só chamado de passivo. Né? E o passivo total é o passivo mais o PL. Então, por exemplo, se você o problema que você estiver resolvendo, né, te dá lá o ativo total e só o valor do passivo, você tem como descobrir o valor do PL. E assim sucessivamente, você brinca com essa fórmula. Eu não gosto nem de tratar como fórmula, mas é entender a equação, né? Se você tem o PL total e o passivo exigível, a soma dos dois vai ser o ativo. Então você sabe quanto que tem de ativo, porque elas se complementam, né? É origem e aplicação do recurso. Tem total correlação entre eles. Isso sempre tem que ficar evidenciado nos nossos estudos, para a gente até conseguir dar vazão aos lançamentos contábeis, entender um balanço, entender uma DRE, né? E assim a gente conseguir trazer as informações para quem? Para o nosso cliente, para o nosso usuário, né? É a finalidade da contabilidade informar o usuário. Não basta só a gente pegar um balanço patrimonial e jogar lá para o nosso patrão, para o nosso chefe, para o nosso cliente. A gente precisa compreender o que aquela informação está nos dizendo. Então, para isso, nessa aula em específica, que eu usei esses slides com vocês, essa apresentação, a gente falou bastante sobre os recursos, né, de origem e a aplicação desses recursos. Lembrando sempre que a origem está aqui no passivo, mais o PL, e a aplicação desses recursos, recurso é o quê? Grana, é o que move a atividade nesse nosso mundo capitalista, né? Então, é o recurso, lembrando que a gente sempre está falando de entidades, empresas, né, que estão no meio econômico para gerar renda, gerar resultado, né, sempre partindo dessa premissa. Então, esses recursos, né, têm origem aqui no passivo e eles são totalmente aplicados aonde? No ativo. Então, por isso essa partida e contrapartida, tá? E aqui a gente vai lembrar a parte princípio, preliminar, para a gente entender, de fato, ali os lançamentos contábeis, as partidas dobradas, né? Onde bens e direitos, que são ali o nosso ativo, o ativo da nossa empresa, eles têm natureza devedora, tá? E para isso, esse é o mecanismo que começa a gente entender o mecanismo de débito e crédito, porque sempre que um saldo
dessa conta de bens e direitos aumentar, você vai lançar a débito. Por que a débito? Porque a natureza dessa conta é devedora. E sempre que ele vai diminuir, faça o contrário. Lança-se a crédito, né? Porque para diminuir o seu saldo, faz o contrário. Natureza devedora, aumenta a débito e diminui a crédito. Ao passo que lá no passivo, né, lá nas obrigações, natureza credora, agora é diferente, não é mais natureza devedora, é natureza credora. O crédito é que aumenta esse saldo, e o contrário, o débito diminui, tá? Então, lá no capital próprio, que é PL, como está do lado do passivo, ele também tem natureza credora. Então, crédito aumenta o saldo do PL, débito diminui o saldo do PL. Visto isso, a gente lembra aí as formas, né, de aplicar esse capital. Então, a gente traz aqui um exemplo agora com números para a gente evidenciar isso e brincar com os números para a gente entender melhor como é essa dinâmica, né? Aqui o passivo total, né? Ele está dando o valor de 265 mil, porque ele está somando capital social mais quem? Mais fornecedores. Capital social, passivo não exigível, que a gente chama de capital próprio, né? E fornecedores, que é o passivo exigível, que a gente chama de capital de terceiros. E aqui a gente consegue, né, ver essa aplicabilidade desse dinheiro todo do passivo aplicado aonde? No nosso ativo. Então, como é que a gente consegue perceber aqui? E agora eu faço uma interação com vocês para que vocês me digam como é que você consegue perceber a aplicabilidade desse passivo aqui dentro do ativo. Como é que vocês enxergam isso olhando esse balanço patrimonial aí? Professor, para mim não está aparecendo, não. A tela está toda preta. Não está aparecendo, não? Não. Para mim, não. Os demais aí, tá conseguindo enxergar? Para mim também não. Eu pensei que estava tudo certo. Eu também. Não, então deixa eu Eu também achei que você não estava mostrando nada, não. Eu falei, uai, então tá de boa, eu acho que ele acha que tá só falando. Aí eu vi você olhando para a tela e falei, moça, mas o que o professor tanto olha ali que eu não estou vendo nada. Consegue enxergar agora? Agora sim. Agora sim. Então, nós temos um balanço patrimonial, né? 265 mil de cada lado, belezinha, né? Onde a gente consegue enxergar a origem aqui no passivo e a aplicação desse recurso todo aqui dentro. Partida e contrapartida, né? Capital social, capital próprio, tá? É a origem do recurso, vem lá do PL. E o nosso capital de terceiro, né? Vem lá do passivo, também é uma origem de recurso. Então, vamos olhar isso. Como é que vocês conseguem enxergar para mim, olhando esse balanço patrimonial, todo esse recurso originando aqui no passivo total, dividido entre passivo e PL, aqui dentro do ativo? Como é que vocês conseguem enxergar isso? Pode errar, não tenha medo, não. Hoje nós podemos errar, na prova, não. Houve uma compra, né, de mercadoria que tem no estoque. Legal, houve uma compra. E uma aplicação em conta no banco, de dinheiro mesmo. De grana, né? Que aí dá o total dos 265 mil do passivo e do PL, que é a origem do recurso. Show de bola. Então, muito bem, viu? A observação aí, né? É essa análise crítica que eu gosto que os contadores façam. Não simplesmente entendam o mecanismo de débito e crédito, lançamento, ativo e passivo, mas conseguem enxergar essa dinâmica, que muitas vezes fica obscura, tá? Então, essa brincadeira que eu estou fazendo aqui, essa interação, eu fiz na aula na época e gosto de sempre relembrar disso. E eu vou mais adiante. Vocês conseguem perceber qual foi a forma que essa empresa pagou esse estoque que ela comprou? Qual a pergunta? Professor, não escutei. Qual a pergunta? Não entendi. Conseguem, olhando esse balancete, identificar qual foi a forma
que essa empresa comprou esse estoque? Foi à vista, a prazo? Quanto que foi? Qual foi o percentual que isso aconteceu? Só olhando esse balancete, vocês conseguem me dizer alguma coisa sobre isso? 50% à vista e 50% a prazo. Como é que você conseguiu enxergar isso? Porque foi 30 mil em mercadoria, certo? Que é o estoque. Beleza. Então, como a gente tem lançamentos, fornecedores futuros a pagar, que é 15 mil, então a gente já tem as dívidas, né? Que é o fornecedores, que é lançamentos a prazo. Falta 15 mil. Nesse caso, os 15 mil, provavelmente ele foi pago à vista. Mas não tinha que estar no caixa? Oi? Não, mas o Tinha que estar no caixa, no caixa? caso, seria dinheiro em mãos. No caso, ele não tem o dinheiro em mãos, está aplicado no banco. Excelente. O caixa aqui está zerado, né? Ou seja, não tem dinheiro no caixa. Lembrando que isso aqui é o saldo, é o que tem lá de estoque, é o que tem lá no banco, é o que tem lá no caixa, é o que a empresa deve, né? Porque aqui do lado do passivo, como muito bem comentado pela nossa colega aí, é o que a empresa está devendo. Então, se ela tem 30 mil lá em estoque e deve 15, cadê os outros 15? Já foi pago à vista, né? Ótima dedução. Isso me implica o quê? Que você está entendendo aí essa dinâmica, essa movimentação pela essência da contabilidade, entendendo a movimentação da origem e a aplicação do recurso, né? E a gente consegue entender que a parte do capital social ainda não foi gasto, né? Ele está onde? Está lá no banco, não é mesmo? A gente está vendo que essa empresa não está deixando dinheiro moscando no caixa. Está lá no banco, mais seguro, né? Consegue enxergar isso? Sim. Perfeito. Professor, só uma dúvida aqui. Peraí. Deixa eu Pode dizer. só... Peraí. No caso, dá para interpretar também, porque, por exemplo, ele tinha um capital social, né? Que é o que ele investiu, de 250 mil. Aí eu deduzi, na minha cabeça, eu deduzi que ele pegou esse dinheiro e colocou tudo no banco. Só que também dá para deduzir aqui, porque se eu tinha 250 e agora eu tenho 235, então ele pagou 15 mil também à vista. Ótima análise. Pode pensar isso também, né? Pode, sim, perfeitamente. Né? Sabe qual? O que é legal a gente discutir isso? E isso é muito salutar, né? Administração, a contabilidade está como uma ferramenta da administração para fazer gestão dessa empresa, né? Ela existe para poder controlar o patrimônio. Quem controla o patrimônio é o administrador, né? Então, quando a gente olha para isso, o que eu também gosto de provocar? Olha, olhando a grosso modo, né? Sem olhar mercado, sem olhar o preço dessa empresa no mercado, se ela é valiosa, se não é, mas olhando o patrimônio. Quanto que é o patrimônio da empresa hoje? Você pode olhar aqui. Ele está girando em quanto? 265 mil. 5 mil, concorda? Sim. Quanto que o cara tinha na grana? 250. Pô, então quer dizer que só o fato de eu já ter iniciado uma atividade, eu já consigo dizer que o meu patrimônio, né, de forma relativa, obviamente, ele aumentou. Mas ele aumentou por quê? Porque aqui os caras estão me vendendo a prazo, ó. Exatamente o valor que aumentou, teoricamente, o patrimônio, né? Os meus 250 mil, quando estava no meu bolso, era só 250 mil. Quando eu apliquei na empresa, já consegui comprar mercadoria a prazo, eu já tenho ela aqui para vender e já posso lucrar se eu vender ela um preço maior do que eu comprei. Tá vendo a oportunidade que dá quando eu aplico dinheiro no negócio? Consegue enxergar isso? Sim. É isso, contadores e administradores.
São essas análises, essas visões que a gente tem que ter quando a gente consegue aplicar a essência contábil no nosso dia a dia, né? É esse pensamento, é essa reflexão que é o objetivo de sempre quando eu ministro uma unidade curricular dessa, e fico muito satisfeito quando eu vejo esse tipo de comentário. Eu provoco essa discussão, essa verificação, para que a gente consiga, de fato, entender a contabilidade como ferramenta de gestão, tá? Isso é muito importante. Não somente fazer a contabilidade por fazer. Montar o balanço, o balancete, fazer os lançamentos, descabelar se o balanço não bater. Mas é entender o que está por trás disso. Qual que é a essência? Para que ele existe? É bom, não é? A ferramenta serve ou não serve? Tá? É por meio da contabilidade. Tá bom? Por isso que eu acho legal a gente, né, fomentar sempre essa discussão. Joia! Vamos passar para o próximo. E aqui a gente vai bater lá no nosso CPC, porque eu tenho trazido, né, isso eu fiz nas aulas constantemente, resumo do que está no livro, do que está na norma, faço um slide, monto para vocês, venho aqui como meio de ser um facilitador, tá? Para introduzir esse conhecimento na cabeça de vocês, e não introduzir, porque a gente não introduz conhecimento, né? Mas a gente, né, traz formas pedagógicas para que vocês entendam o conteúdo. Mas eu não gosto de deixar a norma dissociada, o termo técnico, que muitas vezes é difícil, né, a gente compreender essas terminologias. Então eu trago ao final desse slide, e eu gosto sempre de chapar, né, essa informação para vocês, para a gente entender que tem um comitê de pronunciamentos contábeis, a gente já falou sobre ele, e qual é o papel dele, né, de melhorar a comunicação da norma brasileira de contabilidade com os contadores e fazer com que eles entendam essas normas. E esse comitê de pronunciamento contábil, ele veio depois da 11.638 de 2007, essa lei que alterou a lei das SAs, né, aquela lei que a gente conhece tanto, a 6.404 de 1976, dizendo, eu vou montar um comitê de pronunciamentos contábeis para ajudar, né, o entendimento dessas normas. Então, esse é o movimento. Então, para isso, eu separo o CPC 00, que é o CPC que ele estrutura, né, e dá lá o conceito da contabilidade, e ele vem também falar sobre um conceito de ativo, conceito de passivo, o conceito de PL, tá? Para não ficar somente na fala do professor, ativo, bens, direitos e obrigações. Não, isso é uma forma didática. Mas como é que está lá escrito? Tem a forma técnica, e é bom que vocês conheçam. E para isso eu trago aqui mais uma vez, né? E volto verbalizando aqui cada uma dessas teorias, que nada vai ser diferente do que a gente vem falando e do que a gente já conhece. Mas, volto a dizer, é um meio técnico, ativo, é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Nossa, professor, que lindo, né? Mas percebam o quão grande é a essência de um ativo. Não é bens direitos, pronto. Beleza, isso é a forma didática. Mas recurso controlado pela entidade. Que entidade é essa? A empresa. É um recurso controlado por ela. Tá? Então, um veículo é um recurso controlado por ela? É. O caixa é um recurso controlado por ela? É. Como resultado de evento passado. Ou seja, você comprou um carro em um evento passado. Você conseguiu um dinheiro para o caixa, seja ele vendendo um carro, seja ele vendendo estoque, seja ele tirando do banco e botando no caixa, mas é controlado pela entidade, sendo um recurso de um evento passado, do qual se espera. Essa palavra aqui, né, inclusive, eu uso muito disso para meus trabalhos de consultoria, quando vai ter um problema de perícia também, que eu também sou perito contador, eu faço um trabalho e a pessoa quer confundir o juiz sobre um ativo, sobre o que é ativo, o que é passivo, e, enfim, eu gosto de tratar muito esses termos técnicos,
que a gente desmonta qualquer ato ilícito, né? Quando eu falo aqui, ó, um evento passado do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Ora, se esse evento passado você comprou ele para não evidenciar, não resultar nenhum futuro benefício econômico para a entidade, ele deixa de ser um ativo. Professor, mas como que isso funciona? Vou dizer já. Sabe quando um empresário compra uma Ferrari em nome da empresa e ele não usa essa Ferrari dentro da empresa? Deixou de ser um ativo. Mas professor é um bem, é um carro, comprou com dinheiro da empresa. Como é que ela deixou de ser um ativo? Deixou porque ela não corrobora com a norma. Não vai resultar em benefício econômico para a empresa. Vai resultar para quem? Para o sócio. O sócio é uma coisa, a empresa é outra. Princípio da entidade. Eu estou dizendo isso, mas para a gente entender o conceito da norma. Não vou cobrar isso em prova, né? É só para a gente entender. A gente começa a trabalhar isso mais à frente nas disciplinas de contabilidade avançada. A gente começa a ver esses aspectos muito mais teóricos e técnicos. Mas é só para vocês já terem esse apimentar, né? Saber que tem esses pormenores que muitas vezes um ativo não é considerado ativo. Mas para nós, hoje, o que é um ativo? Bens e direitos. Tá joia? É só para vocês saberem que tem algumas nuances que vão caracterizar um ativo de forma mais técnica, tá? Então, passivo, a mesma coisa. É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, assim como o ativo, cuja liquidação se espera que resulte saída de recurso, também capaz de gerar benefício econômico. A mesma coisa do ativo, só que uma obrigação, tá? Sempre com o objetivo de gerar benefício econômico, tá? Se eu comprei essa Ferrari a prazo, vai gerar benefício econômico para a empresa? Não, deixou de ser um passivo da empresa, tecnicamente. Mas só para a gente apimentar esses conceitos básicos. Mas o que é obrigação? O que é um passivo? É obrigação da empresa, ponto. Tá? Para nós, isso já vale. E há lá o conceito do patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os passivos. O que é isso? Lembra lá da equação patrimonial? Ativo é igual a passivo mais PL. Ou seja, patrimônio... Aí é matemática até, né? Equação. Né? Você pode inverter. Né? Quando você inverte o sinal para o lado do igual, você muda o sinal. É o que ele está dizendo aqui, ó. Patrimônio líquido é o valor residual, ou seja, é o que sobra. De quem? Ativo menos passivo. Nada mais é do que aquela equação patrimonial que a gente viu lá atrás. Beleza, gente? São exatamente 21 horas. Eu vou fazer uma pausa para a gente entrar na nossa terceira etapa de hoje, e vai durar ali de 15 a 20 minutos. E pergunto a vocês, né? Passo a bola aí a vocês. Como que tá aí? Tá beleza? Tem alguma dúvida? Quer contribuir com alguma coisa? Como é que vocês estão? Mais uma vez sem briga aí, né? Professor, Diga lá. só explica para mim quando que o consumo da água deixa de ser uma despesa e passa a ser uma obrigação, porque essa parte eu não entendi. Água a pagar. Lembra do Quando termo? chega a conta, né? Quando ainda é uma obrigação. Aí geralmente é lançado contas a pagar, né? Então, mas você pode, se for documento for ali uma conta de água, você lança lá. CAERS vai pagar, água a pagar, é o nome do documento, mas a terminologia a pagar. Se não tem a pagar, não é obrigação. Né? É despesa de água, despesa de esgoto, despesa de energia elétrica, ou é só energia elétrica. Você já entende que é despesa. Se não tem a terminologia a pagar, é despesa. Só vem obrigação para a terminologia. É uma máxima, uma regra. Entendi. Assim como lá no direito, só é um direito se constar a receber.
Se for algo que configura que aquela empresa já tem aquele direito. Direito de quê? De receber. Então, sempre vai ter o a receber. Salvo essas que a gente convenciona. Cliente. Cliente a receber? Não precisa, já sabe que cliente é o que a empresa tem a receber do cliente, né? Mas não é errado colocar clientes a receber também. É só porque é convencionado, tá? É igual fornecedores. Já sabe que é a pagar. Se é fornecedor, é a pagar. Mas também não é errado fornecedores a pagar. Só uma convenção contábil que a gente utiliza no nosso meio. Respondi tua pergunta? Deu certo? Sim, muito obrigada. Mais alguém aí? O Jonas tá caladão. Quer mandar aí, Jonas? Vitor hoje também tá quieto. Juliana, turista, apareceu. Ela vai ficar com raiva de mim. Vou nem te responder, professor, porque eu sou muito educada, viu? Isso aí, parabéns, viu? Ó. Então tá, galerinha, vamos lá para a gente, né, chegar na etapa final de hoje. Deixa eu subir o material aqui rapidamente. Esse aqui também foi um outro material. Estão vendo aí? Tá subindo aí o slide. Consegui enxergar aí o fundo do poço. Uma brincadeira que eu fiz com o pessoal na época. Tá subindo ainda, calma aí. Tá renderizando aqui. Conseguiu enxergar aí o mergulhador? Sim. Beleza? Então foi uma das aulas que a gente teve, eu fiz uma revisão, né? Para a gente tirar as dúvidas, entender essa essência aí da natureza das contas, né? Fizemos alguns lançamentos, e aí eu fiz uma alusão, a gente está aqui nesse fundo do poço, revisando, né? A aula, revisando o que a gente aprendeu de essência da equação fundamental da contabilidade, e a intenção nossa é chegar aqui no ponto final, que é esse farol, né? Que é o quê? Sempre corrigindo os exercícios, sempre refazendo, e nós mesmos tendo condições de corrigir, muitas vezes sem esperar pelo professor, porque a gente aprendeu que a contabilidade ela é uma bola, né? Sai de cima e chega aqui de novo. Você tem como saber se a tua contabilidade está certa, fazendo ali os lançamentos, todo débito para um crédito igual valor, fazendo o balancete de verificação. Ele serve para você saber se a tua contabilidade está fechando, né? E assim sucessivamente. E só fazendo esse exame de correção, essa verificação, é que a gente consegue chegar aí, sair desse fundo do poço onde estávamos, e hoje está todo mundo aqui em cima, né? Tomara que seja assim, tá? Então a gente fez essa alusão, falou muito sobre, né, essas contas devedoras e credoras, ativo, né, bens e direitos, tangíveis e intangíveis, aqui a gente corrigiu isso e tirou as dúvidas sobre, assim como lá no passivo, né? A gente precisa sempre lembrar que o capital próprio é o nosso passivo não exigível, é aquele que não está sendo exigido da empresa a todo momento. Na verdade, ele não está sendo exigido da empresa nunca. Uma vez que entrou esse capital da empresa, ele não pertence mais ao sócio, tá? Mas, Guilherme, o sócio investe esse capital querendo um retorno. Ele quer que esse dinheiro volte para ele. Beleza, mas não esse dinheiro. Ele pode querer que volte o mesmo valor. O quê? Em distribuição de resultado. Os lucros dessa empresa. Mas esse dinheiro nunca mais vai ser dele. Então, por isso que esse dinheiro, ele estando lá no capital social, por isso que ele está separado de quem? Do capital de terceiros, que esse sim é considerado um passivo exigível, porque ele está sendo exigido a todo momento dentro do vencimento daquela conta. Se o fornecedor você comprou a prazo 30 dias, daqui 30 dias esse boleto vai vencer, você tem que pagar.
O capital próprio não, ele está lá para a empresa usar. O sócio, eu costumo dizer, né, até de forma que eu não gosto muito, mas ainda no meio pedagógico, acadêmico, eu ainda aceito falar isso, que esse capital do sócio é a obrigação da empresa, esse capital social, né? É a obrigação da empresa para com o sócio. Por isso ela está ali do lado da obrigação. Mas é uma obrigação que não está sendo exigida dele. Tá? Ele não tem que pegar aquele dinheiro de volta, nem pode. Uma vez aplicado na empresa, é da empresa. Só volta para ele por meio de distribuição de resultado. Então eu sempre enfatizo isso, dessa subdivisão. Por isso que ele está ali dentro do PL. Tem uma linha, quando a gente faz graficamente o balanço patrimonial, ativo é igual passivo mais PL, embora ele esteja do lado do passivo, ele não é passivo, tá? Ele é essa visão do capital próprio, tá? Da empresa, que vai servir para a aplicação dentro dos ativos dessa empresa. Então, a gente sempre tem que lembrar e diferenciar. Ali no passivo total, nós temos passivo mais PL. Passivo exigível, que é o capital de terceiros, que na verdade é capital de terceiro aplicado dentro da empresa, né? Se você comprou um estoque ali com seu fornecedor e não pagou, quem está financiando? Né? É o teu fornecedor. Você não pagou, é teu, mas você deve a ele. Ele está financiando a tua empresa. Então é capital de terceiro que está dentro da tua empresa. Quando você pagar, você vai zerar aquela dívida. Ele não é mais capital de terceiro, já não existe mais. Né? Então, e o capital próprio é ali todo o PL, né? Que não é exigível. Tem que ficar bem claro isso. Anotem para não esquecer. Nunca. Rapidamente, a gente vem, passa pelas partidas dobradas para todo débito, um crédito correspondente de igual valor, e aí a gente, né, fez lá bastante exercício. Tá? Fizemos exercício pela plataforma do Socrative, debatemos aqui, passamos aí, né, talvez umas 2 aulas só exercitando, trocando ideia, ou uma aula o professor fazendo aqui, outra aula vocês fazendo daí, e a gente interagindo. Isso foi muito importante, porque eu vejo que deu muito fruto isso, tá? E a gente, inclusive, eu peço que vocês refaçam nessa semana aí que vem, esses exercícios com outros valores, né? Como eu sempre venho pedindo a vocês. Embora eu tenha publicado também um outro exercício para vocês fugirem desse meu esqueleto que eu fiz com vocês aqui, vocês vivenciarem outro tipo de fatos administrativos, mas a essência vai ser sempre a mesma. Entender, interpretar o que está acontecendo e transformar isso em contabilidade, né? A integralização de capital social, o que é isso? É o sócio colocando dinheiro dentro da empresa. Mas se vier escrito, fulano investiu 10 mil reais na empresa. Mas, professor, não foi a palavra integralização. Ok, mas você está entendendo a essência. Capital social. Vou abrir a conta do capital social. Ele integralizou 100 mil reais. Professor, não falou se é à vista. Mas a gente convencionou, né? Se não é à vista, se não fala que é à vista, a gente já sabe que é à vista. Agora, se for algo diferente de à vista, é que ele é obrigado a falar se foi a prazo, se foi parcelado em 2, 3 vezes, se está no curto prazo, lembrando, curto prazo é nos próximos 12 primeiros meses daquele exercício, tudo que ultrapassa esses 12 primeiros meses, né, ele já vira longo prazo, aí já é um passivo ou um ativo não circulante, a gente trabalhou muito isso na última aula, e assim sucessivamente. Fizemos vários exemplos disso daí, né, e aqui a gente tocou aí, né, foram 15 lançamentos, e depois a gente apimentou quando vieram as contas de resultado, fechamos o balancete, fechamos ali uma DRE, e aqui eu termino, né, essa aula de hoje, né, já que a gente está andando bem, né, a gente não teve nenhuma informação. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa interromper, é porque eu fiquei com a dúvida. Eu fiquei com a dúvida quando eu vi a questão lá da integralização de um capital social. Quando uma empresa ela vai abrir
obrigatoriamente ela precisa de um capital social para abrir, ou ela pode abrir sem um capital social apresentado? Obrigatoriamente. É o primeiro ato. Mesmo que fossem, sei lá, R$ 1.000, ela precisa tá mostrando esse capital social. Mesmo que for R$ 1. Saquei, entendi. Mesmo que for 1 centavo. Por que isso? Vamos raciocinar aqui. Uma empresa existe para quê? Para fazer uma atividade, certo? E ela só tem como fazer uma atividade com o quê? Com dinheiro. Então, a norma já prevê, né, que o princípio, né, da atividade empresarial, e aí se a gente for falar em termos mais técnicos, né, a gente vai falar lá do Código de Processo Civil, que vai versar sobre o direito empresarial, onde ele diz que uma empresa ela só existe para gerar riqueza. Ela, até pelo princípio da continuidade, também você tem que sempre contemplar que ela existe para ser perene. É um princípio também da continuidade. E ela precisa de dinheiro. Sem dinheiro, meu amigo, se faz nada nessa vida. Beleza? Mas é obrigado. Então, por isso, sempre vai se iniciar uma organização com grana. Sempre um capital social. Certo? Mais alguém? Nos vemos na prova, então. Prova é 10 total, né? Estou esperando 10. Se você tá falando, né? Então, eu chego nessa última etapa rapidamente para liberar vocês. Só para a gente lembrar das nossas contas de resultado, da nossa DRE, que foi o nosso último e tão precioso assunto, né? Onde a gente fez vários orçamentos contábeis, e aí a gente fechou os balancetes. Então, eu vou subir aqui. Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Beleza. A gente fez lançamento a lançamento, organizando por esses números, né? A gente foi codificando todos os lançamentos. Lembrando, galera, sempre da organização para você não se perder, né? Codificando cada lançamento, porque se no final, né, quando você estiver fechando aí seu balancete de verificação, né? A gente sabe que ele sempre tem que bater o saldo devedor com o saldo credor, né? Se não estiver batendo, aí você consegue voltar nos teus lançamentos. E muitas vezes o lançamento está certo, você errou numa soma aqui, na hora de tirar o saldo do razonete, né? A gente vê que a gente pode se enrolar aí, tá? Então, muito cuidado, peço a vocês. A gente fechou um balanço patrimonial, onde a gente, né, viu grupo e subgrupo, tá? Esse balanço patrimonial, lembrando, mesmo ele estando de forma gráfica aqui para ficar mais fácil e pedagógico, ele está centrado, tá, em uma norma que é a 6.404/76, alterada pela 11.638 de 2007, tá? Que são a legislação aí da contabilidade, né, que rege essa nossa profissão. Então, a gente fechou o balanço patrimonial e aí depois a gente fechou lá uma DRE, né? Acho que não está nesse arquivo aqui, tá. A gente fechou a DRE, tá? E lembrando, eu faço uma menção agora na demonstração de resultado do exercício, onde ela vai sempre seguir essa estrutura. Vou até dar um F5 aqui. Não, deixa eu subir pelo Ctrl F5, rapidão. Só para ela ficar maior aí na cara de vocês. E aqui a gente poder evidenciar. Sempre vai começar pela receita bruta. O que é a receita bruta? É todas as vendas da empresa. Toda a receita de vendas. Tá? Então, nesse nosso exemplo, toda a receita a gente somou lá no razonete, trazemos para cá sempre o saldo, né? Por isso, a gente tira saldo de razonete. Terminou todos os lançamentos,
débito e crédito, tudo, a primeira coisa que a gente faz é tirar saldo dos razonetes, fazer o área, apuração de resultado do exercício, e aí a gente vai montar balanço e DRE. Então, focando na DRE, lá no nosso exercício, né, a receita de vendas foi 40 mil. E aqui ele faz uma resultante. Né? Como é que chega na receita líquida de vendas? Tirando os impostos incidentes sobre a venda. Nesse nosso exercício não teve, na prova também não vai ter. A gente vai fazer algo bastante semelhante a esses nossos exercícios, tá? Não se preocupe, não vou inventar nada de bicho de sete cabeças. Mas a gente precisa saber, né? Que impostos são esses? PIS, COFINS, ICMS, ISS, são esses impostos que incidem diretamente sobre a venda. Então, ele vem aqui seguindo sempre essa estrutura da DRE. Receita bruta menos impostos incidentes sobre a venda, nós temos aí uma resultante, que nós chamamos de receita líquida. Do bruto, tirei os impostos da venda, receita líquida. Então, nesse caso, era zero, nossa receita líquida foi 40 mil. Se fosse 10 mil aqui, nossos impostos sobre a venda, 40 menos 10, receita líquida, 30 mil. Então, dessa resultante, ainda nós vamos tirar quem? O CMV, custo das mercadorias vendidas. No nosso caso, lá o razonete estava somando em 31 mil. Então, a gente veio aqui e tirou da receita líquida 31 mil. Receita líquida menos CMV é igual a lucro bruto, tá? E quanto que é esse lucro bruto aqui? 40 menos 31. Quanto que dá isso aqui, essa conta, que eu não sei? 9 mil. Muito bem, 9 mil reais. Na época do exercício a gente colocou aqui, porque eu não devo ter salvo o arquivo, mas lucro bruto é igual a 9 mil reais. 9 mil reais menos as despesas operacionais. Quais são essas despesas operacionais? Vendas financeiras e administrativas, somadas das receitas financeiras. E aí eu lembro a vocês, o que são as receitas financeiras? Dei exemplo de rendimento de aplicação financeira, que ao invés de diminuir, vai somar, porque é uma receita. Então, aqui embaixo, né, você tira todas as despesas, soma com as receitas financeiras, você tem aqui, ao final, o teu lucro ou prejuízo operacional, que, no nosso caso, 9 mil menos 2 mil, quanto que dá isso? 7 mil. 7 mil. 7 mil menos R$ 1.000, quanto que foi o resultado? 6 mil. 6 mil reais. Então, esse foi o resultado lá, à época, quando fizemos esse exercício, tá? Tem as aulas aí gravadas, quem quiser revisitar, é bom, tá? Que a gente consegue, né, ver todo o passo a passo que eu fiz com vocês. Se vocês seguirem aquele passo a passo de ir item a item, dia após dia, fazendo lançamento a débito, a crédito, montando, tendo zelo, montando com organização, tirando o saldo certinho, né? Sempre o lado maior menos o menor, né? Aí você tem aqui o saldo devedor ou credor, né? Você consegue aí fechar a tua demonstração. Tanto o teu balanço patrimonial quanto a tua DRE e você sair feliz para sempre. E aqui eu encerro os meus pontos de atenção que eu gostaria de trabalhar com vocês na data de hoje, também abrindo mais uma vez a questionamentos, dúvidas, choro, vela, dor no coração. Manda bala aí. Peraí. Para mim tá tudo tranquilo no momento. Vamos ver na hora da prova. Na hora da prova é que o bicho pega, né? Mas é isso, galera. Não tem nada que inventar. Eu dei esse overview na nossa disciplina completa para vocês entenderem que tudo que está lá no nosso plano de ensino basicamente está envolvido aqui. Né? A gente tem condições de tirar boas notas. O pessoal que está acompanhando online aqui, eu tenho como dar um feedback melhor. Quem está acompanhando offline e eu não tive muito contato, que se quiser me mandar e-mail, tá? Eu fico totalmente à disposição de vocês.
para poder interagir via Moodle, beleza? Jonas está pedindo para explicar um pouco o CMV. Legal, o CMV é o custo da mercadoria vendida. Então, ele está sempre atrelado ao estoque, tá? Então, você apura o CMV quando tem um quê? Quando tem uma venda, né? Então, a gente tem aqueles 4 lançamentos. Quando tem uma venda, né, você tem lá a receita de vendas contra quem? Contra a caixa ou clientes. Então, você vendeu por 30 mil algo que você comprou por 20, né? Você tem os 4 lançamentos. Receita, se você recebeu à vista, receita contra a caixa. Debita a caixa, credita a receita. E lá no estoque, não vai ser 30 mil. Se você comprou por 20, né, você vai dar baixa no estoque de quanto? De 20. Então, é estoque contra CMV, que é o custo da mercadoria que você vendeu, tá? Ficou claro aí? A gente também tem uma aula especificamente falando de CMV. Lá, à época, a gente bateu bastante nisso. Quando eu apresentei o CMV para vocês, eu recomendo dar uma revisada lá, Jonas, que eu acho que fica top aí, para você entender melhor. Mas, beleza, eu vi aqui que você entendeu, ótimo. Mas se assistiu lá, refez exercício, porra, ainda tô com dúvida, perdão, ainda tô com dúvida, manda para mim, cara. Não vai com dúvida para casa, não. Não fica com dúvida em casa, né? Manda aí, se eu não responder... Saudade de falar, não vai para casa com dúvida. Queria estar indo para casa agora. Não fica em casa com dúvida. Me dá uma chamada no WhatsApp aí, pô, professor, não estou dando conta aqui, aí me explica CMV de novo, a gente manda um áudio, explica de novo, não tem essa não. Tá bom? Mais alguém, galera? Então é isso, pessoal. Por mim, hoje me dou satisfeito, né? Queria agradecer estar com vocês aqui mais uma vez, né? Por enquanto à distância, mas vai chegar o momento da gente estar juntos aí, novamente, eu poder ver a carinha de cada um de vocês. Tem que marcar o Um boteco, abraço hein? nos manos, um beijo nas minas, tá bom? E é isso. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. O que você disse aí, Vitor? Tem que marcar o boteco. Marcar o boteco, tá doido? Eu tô doido para arrumar para tomar 19. Bora, só falar isso. Boteco é a última coisa que vai abrir, filho. Fala, boa noite, professor. Boa noite, lindão. Boa noite, Tutu. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, Arthur. Dá tchau, filho. Boa noite a vocês e até uma próxima. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Estou com Deus. Obrigado aí, um abraço.